السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Estimados irmãos, na nossa aula anterior do Tafsir, nós paramos no versículo 14 do Surat Yunus. Pelo que hoje vamos retomar o nosso programa de Tafsir a partir do 15º versículo do Surat Yunus. E neste versículo 15º, Allah subhanahu wa ta'ala nos revela o seguinte: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Estimados irmãos, قال الذين لا يرجون لقاءنا, quer dizer, aqueles que não acreditam na ressurreição, não acreditam na existência do dia do julgamento final, aqueles que não esperam encontrar-se um dia com Allah. Falamos deles nos versículos anteriores. O que eles dizem? ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. Eles dizem ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o seguinte: traga-nos um outro livro que não seja este Qur'an, ou então modifica este Qur'an. No fundo, o que eles não queriam era este Qur'an. E por que eles não queriam o Qur'an al-Karim? Este comportamento dos descrentes no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, não pensa, estimados irmãos, que foi apenas um comportamento dos descrentes de Quraysh. Este comportamento podemos encontrar em todas as gerações, em todos os povos, em todos os agrupamentos humanos. Podemos encontrar este tipo de comportamento, incluindo até nos próprios muçulmanos. Alguns são mais abertos, como estes, que dizem claramente: não queremos este Qur'an, traga-nos um outro Qur'an, um outro livro, ou então modifica este. Mas assim, da forma como está, nós não podemos aceitar. E há quem não tem coragem de dizer isso claramente, então diz com seus gestos. Quando escolhe aquilo que lhe convém no Qur'an e deixa aquilo que não lhe convém. O que eles queriam? Todos aqueles versículos que falavam contra eles, todos aqueles versículos que os amedrontavam, falando do Jahannam, do castigo de Allah, eles não queriam ouvir. Diziam: muda isso. Ou tragam outro Qur'an, desde que nos falem daquilo que nós queremos. Estimados irmãos, peguem nesse comportamento e vejam também o comportamento de alguns muçulmanos nos dias de hoje. Não é a mesma coisa? Há pessoas que não aguentam ouvir falar-se de Jahannam na mesquita. Estou a ver esta religião, estes álbuns estão sempre a nos amedrontar. Isso é dini, sempre amedrontar. Eu deixei de fazer o salat, deixei o Islã, deixei de frequentar a mesquita, porque sempre que eu fosse para lá, falavam-me que quando eu morrer vou ser castigado assim, daquela maneira. Então, isso não é religião. Ok, vamos supor que você já fugiu, você não quer ouvir isso. Isso vai alterar alguma coisa? A realidade é que quando você morre, vai encarar isso. O que é melhor? Aquele que nos diz a verdade ou aquele que nos engana?
Sim, porque o médico, quando é sincero e diz ao doente: o senhor para de consumir este alimento porque isso está a lhe fazer mal. Ele às vezes não gosta, porque ele gosta daquele alimento que lhe é proibido. Talvez ele naquele momento prefere o médico que vai lhe dizer que não, coma à vontade, não há problema. Sabe, você comer, morre. Não comer, morre na mesma. Não é bom assim? Coma à vontade. Este é mais misericordioso? Não é? Então o Corão Al-Karim diz-nos a verdade, aquilo que nós vamos encarar. Então, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, quando os nossos versículos são recitados para eles, né? Bayinat, versículos claros, elucidativos. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, aqueles que não esperam comparecer diante de nós, dizem: إِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا, traga-nos um Corão que não seja este, أَوْ بَدِّلْهُ, ou então modifica este, altera este. Mas Allah subhanahu wa ta'ala ordena o seu Nabi alayhi salatu wassalam a dizer o seguinte: Qul, diz para eles, responde-lhes: Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, eu não posso alterar este Corão por minha iniciativa. Estimados irmãos, aqui não é questão de esperteza, não é questão de entretenimento, em que eu vou mudar a minha peça só para entreter as pessoas que estão ali a assistir. Então devo trazer aquilo que mais lhes agrada para ganhar mais adeptos. Não, a questão do dini não é assim. Infelizmente, até algumas pessoas fazem de tudo para manter o Jamaat, mesmo que seja por custa da verdade. Eu, sabendo que esta prática que o meu Jamaat está a observar é uma prática errada, mas eu não sou capaz de dizer a verdade ao meu Jamaat para mudar de comportamento, porque tenho medo de perder esse Jamaat. Não posso convidar alguém para minha mesquita se não virá falar aquilo que meu Jamaat não gosta de ouvir. Então as pessoas vão abandonar a mesquita e eu não quero perder esse Jamaat. Então deixo de convidar aquele, por mais que venha dizer a verdade. Nós não temos essa autoridade de alterar o dini ao nosso belo prazer. São normas. O Corão foi revelado. Ninguém tem autoridade para alterar, seja lá o que for, daquilo que vem no Corão, por mais pequena que seja. O Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou o seu sunnat. Nenhum de nós tem autoridade para alterar esse sunnat. Aquelas normas que nós recebemos do Corão e Sunnah são essas normas que temos que seguir. Os nossos hábitos e costumes e tradições não são dini. Não são dini. E nós sempre damos aqui exemplo do chamado ziyarat, que as pessoas gostam muito. No passado faziam aqui de 40 dias ziyarat. Então depois de tanta crítica por parte dos alimos, alteraram. A senhora está bem, já não vamos fazer 40 dias, vamos fazer 3 dias. Mas não pense que as pessoas, ao mudarem dos 40 para 3, porque se convenceram com os argumentos dos alimos. Não, mudaram de 40 para 3 exatamente por causa dos seus custos financeiros. Não foi porque tiveram provas ou aceitaram o que os alimos diziam. É que agora é difícil fazer dos 40 dias. Então desceram para os 3 dias porque é mais simples, né? Isso é uma questão de comprar doces, bolachas, não sei o que, suma, acabou. Porque de 40 dias já era mais pesado. Arroz, não sei o que, essas coisas todas. Então, no fundo, ele não mudou nada, continua a fazer ziyarat. Só que mudou o tempo, de 40 para 3. Mas continua a fazer. Então, quando você vai explicar isso, diz que, olha, meus irmãos, isto é bid'ah, não façam isso. As pessoas, em vez de mudarem, dizem assim: olha, Sheikh, tens que compreender, desde que nós nascemos, nos tempos dos nossos avós, já vínhamos praticando isto. Nós sabemos que o senhor está a dizer a verdade, mas também tem que ser gradual.
vai mudando aos poucos. Não é se sempre confrontar as pessoas. Mas a mesma pessoa, quando o álimo falha, ele confronta-se com todas as garras. Já não tem pena, já não respeita o gradualismo. Não sabe chamar, aconselhar, não. As pessoas querem tudo nas calmas. Mas quando é para o dunya já não há calma. Tem pressa. Cada um quer atingir o topo. A todo custo. Então, às vezes, nós nos enganamos e nos iludimos a nós mesmos. Então, o Nabi alayhi salatu wassalam é ordenado para dizer: "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Eu não tenho permissão, não tenho autorização, não tenho autoridade de alterar o que quer que seja deste livro por minha iniciativa. Eu simplesmente sou ordenado. Esta missão que Allah me confiou, eu devo fazer tudo dentro dos limites que Allah estabeleceu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Eu sigo tão somente aquilo que me é revelado. Só isso. Nabi alayhi salatu wassalam não podia mudar. Aquilo que Allah lhe manda fazer é aquilo que ele faz. Foi ordenado a divulgar, tem que divulgar. In attabi'u illa, eu só sigo aquilo que me é revelado. Porque qualquer mudança que o Nabi faça, por mais pequena que seja, constitui uma transgressão, constitui uma desobediência a Allah. E qualquer desobediência a Allah tem consequências. Quais são as consequências? Por isso mesmo o Nabi alayhi salatu wassalam diz: Inni akhafu in asaytu rabbi. Eu tenho medo, se eu desobedecer o meu Senhor, adhaba yawmin azim, eu temo por um dia doloroso. O castigo de um dia doloroso, que é o dia de Qiyamat. Vejam, até o Nabi alayhi salatu wassalam não está autorizado a desviar a senda reta. Ele só transmite aquilo que Allah lhe manda para transmitir. Então, se o próprio Nabi alayhi salatu wassalam não foi autorizado, ele próprio dizia ter medo de se desviar, por mais pequeno seja esse desvio, ele tem medo do castigo do dia do juízo final. E nós o que é que vamos dizer? Quando tentamos embelezar aquilo que Allah proibiu simplesmente para agradar as pessoas. Não, no seu caso pode fazer, não tem problemas. Mas você sabe que há problemas. Mas tem medo de dizer a verdade, senão aquela pessoa vai fugir. Por isso mesmo, muitas vezes nós explicamos aqui. Alguns irmãos vão perguntar, os nossos árabes dizem: olha, Sheikh, dinheiro de juro é halal. O alim logo diz que não, é haram. Depois disso ele sabe: Sheikh, eu tenho muito dinheiro de juro no banco. Agora o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Então o Sheikh diz: olha, bom, nesse caso as coisas mudam. Senta lá para eu te explicar bem. Então, esse dinheiro, tens que tirar sadaqa com esse dinheiro, a começar por mim. E depois outras pessoas aconselham: escolha, ouvi dizer que dinheiro de juros só podes construir casas de banho do masjid. Por que não vais construir casa de banho da tua casa com dinheiro de juro? Só tem que ser casa de banho do masjid. Por quê? Já viram, estimados irmãos, até onde o Shaitã às vezes brinca conosco? Então, neste dia, estimados irmãos, nós não estamos para favorecer a quem quer que seja. Estamos para dizer a verdade, aquilo que temos a certeza que é verdade. É isso que nós temos que transmitir. Se agrada as pessoas ou não agrada as pessoas, já não é da nossa conta. É por isso que qualquer pessoa que estude o Din, quando na divulgação do Din a sua preocupação for agradar as pessoas, então há um problema e há uma deficiência. Você transmite, não interessa se as pessoas vão ficar à sua volta, vais ter teu jamaat, o jamaat vai te fugir,
as pessoas vão te elogiar ou vão falar mal de ti, você tem certeza que o que estás a dizer é verdade. Então diga a verdade, não tenha medo. Mesmo que fiques sozinho, não há problemas. إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل diz mais uma vez لو شاء الله se Allah quisesse ما تلوته عليكم eu não teria recitado este livro para vocês. Se Allah quisesse eu não teria recitado este livro. ولا أدراكم به nem Allah vos daria a conhecer este livro através de mim. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ eu antes de vos falar sobre o Islã, antes de vos recitar o Corão, eu já vivi uma vida entre vós, 40 anos, nunca vos falei do Islã. E todos eles sabiam, conheciam perfeitamente a vida do Nabi alayhi salatu wassalam. Durante 40 anos ela viver entre eles, nunca falou de din, nunca recitou o Corão. É por isso que o Corão diz afala ta'qilun, não raciocinam. Quer dizer, este homem que viveu entre nós, quer dizer, eles conheciam o Nabi de tal maneira que até deram-lhe esta alcunha, as-sadiqul amin, o veraz, o fiel. O Nabi alayhi salatu wassalam, quando recebeu a primeira vez a revelação para divulgar o Islã, o que é que ele fez? Juntou as tribos de Quraysh e depois perguntou: "Law akhbartukum anna wara'a hadha al-wadi khaylan turidu an taghira alaykum akuntum musaddiqiyya?" Se eu vos dissesse que por detrás desta colina há um exército que está prestes a atacar-vos, vocês iriam acreditar em mim? Sabe qual foi a resposta que todos eles deram? Sem exceção nenhuma. Disseram: Naam, sim, nós iríamos acreditar em ti. Por quê? Disseram: Ma jarrabna alayka kadhiban qattu. Nós jamais ouvimos uma mentira de ti. 40 anos não se lembram de ter ouvido uma mentira do Nabi alayhi salatu wassalam. Só depois dos 40 anos é que o Nabi vem mentir. E mentir para quem? Mentir contra Allah. O que ele queria disso? E depois as pessoas, quer dizer, que não raciocinam, vejam lá. Uma pessoa normalmente quando mente é porque quer algum benefício ou quer evitar um prejuízo. É por isso que mente. O Nabi alayhi salatu wassalam, com este dino, qual foi o benefício que teve? Deixa eu falar em termos materiais. Quando nós olhamos para a vida deste mensageiro antes e depois da profecia, em nenhum momento o Nabi se transformou em grande empresário depois da profecia. A vida que ele levava antes da profecia foi a mesma vida que levou depois da profecia. Aliás, depois da profecia até foi demais, ao ponto de Aisha radiyallahu anha dizer que nós ficávamos 2, 3 meses nas casas do Nabi, não se acendia fogo porque não tinha nada para cozinhar. E perguntavam: e qual era o vosso alimento nessa altura? Ela dizia: tâmara e água. Então, se ele estivesse a mentir para um ganho mundano, a vida dele está aí toda ela exposta. Iria mentir para sofrer do jeito que sofreu? Não. Então vocês sabem disto, então não raciocinam. Um homem que vocês conheceram desde o primeiro momento em que ele veio para este mundo, desde o seu nascimento até o momento em que recebe a profecia, vocês conhecem-no perfeitamente. Vai deixar de mentir antes da profecia para mentir agora depois da profecia? Por isso Allah diz: فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا eu vivi muito tempo entre vós, min qablihi, antes de proclamar a profecia. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, não raciocinam? Veja, o Corão Al-Karim sempre chama-nos para usarmos a cabeça, a lógica, quase em tudo.
Quer dizer, você para chegar à unicidade de Allah tens que contemplar a criação de Allah. Precisa de cabeça para pensar nas coisas, em tudo que Allah fez. Usar a cabeça. Aqui também a falar ta'qiluna no Corão al-Karim repete-se não sei quantas vezes. In kuntum ta'qilun. Se sois sensatos. O mais engraçado é que os seguidores desta mensagem, que chama a nossa atenção para a necessidade de raciocinar, os seguidores dessa mensagem são os que mais não gostam de raciocinar. Não é um paradoxo? Tanto que se diz que há pessoas, Allah deu-nos a mente para pensar, mas há pessoas que no dia de Qiyamat, quando forem já entregar tudo que Allah lhes deu, eles também vão entregar a mente. E vão entregar a mente em folha como receberam. Mas aí Allah, a mente que tu me deixas está que estou a devolver hoje intacta, não usei. E ele pensa que isso aí é bom. Quer dizer, durante a sua jornada na vida terrena nunca pensou. Ele sempre agia ou com o estômago, agia ou com qualquer coisa menos a mente pensar. Não. É por isso que as pessoas, até nas mesquitas, qual é o tipo de baiano que gostam mais? Aquele tipo de baiano que lhes provoca jazbah, chora naquele momento, mas é só chorar ali, depois ali as lágrimas secam, sai, continua como se nada tivesse ouvido. Mas enquanto o imam está no mimbre, ele está ali, mashallah, Allahu Akbar, chora tudo, mexe assim, Senhor, este álimo mexeu comigo. Tá bem, depois das lágrimas, mudou o comportamento? Não mudou. Agora, quando é um álimo que apela a mente para as pessoas pensarem, diz que sabe, este aqui até provoca-me sono. Embala este álimo, as pessoas dormem, porque não gostam de pensar. Então, por esta razão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Quer dizer, não há ninguém mais iníquo, mais injusto do que aquele que forja mentiras a respeito de Allah ou desmente os versículos de Allah. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava ciente desta verdade. Quer dizer, se antes da profecia não mentiu, não é agora que se tornou profeta que ia mentir, sabendo que o mais injusto entre as criaturas é aquele que forja mentiras a respeito de Allah, ou aquele que desmente os versículos de Allah, sejam versículos do Corão, sejam os sinais que Allah espalhou no universo, que indicam a sua existência. Innahu la yuflihul mujrimun. Vejam só, o versículo termina dizendo: Innahu la yuflihu al-mujrimun. Isto quer dizer que os criminosos não prosperarão perante Allah, não prosperarão no dia do juízo final. Quem são esses criminosos? E por que são criminosos? Quer dizer, aqui o Corão considera aqueles que forjam mentira a respeito de Allah, e aqueles que desmentem os versículos e os sinais de Allah, considera estes como criminosos. O Corão nessa altura já nos falava que estes são criminosos. Qual é o crime que eles cometeram? Estimados irmãos, quando vocês olharem para a maioria deste tipo de criminosos, são grandes cientistas. São grandes referências da humanidade. Vêm, forjam mentiras, inventam filosofias, vêm com teorias, e a maioria dos seres humanos seguem essas teorias e caem na perdição, por acreditarem muito nessas pessoas. Por exemplo, um deles apareceu há uns tempos atrás e disse que o ser humano não era isto que é hoje. Na verdade, nem existia ser humano. O que existiu nessa altura, de forma incompreensível, é que existiu um chimpanzé, um macaco. E que este macaco, ao longo do tempo, ao longo de milhares de anos, foi evoluindo até se transformar no ser humano que estamos a ver hoje.
Então, o que é que o Corão nos diz? O Corão nos diz: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Recorda-te de quando teu Senhor disse aos anjos que eu colocarei na terra um vigário, Khalifa, um ser humano, antes de criar Adão. Não disse, recorda-te de quando teu Senhor disse que vou colocar na terra um macaco. Disse um homem. Entretanto, hoje aparecem pessoas que querem discutir conosco e dizem que não. Isso é do ponto de vista religioso. E do ponto de vista religioso não é possível provar. Nós temos aqui fatos históricos. A arqueologia está conosco, não sei o que, pesquisamos aquilo, tudo mais. E a ciência já nos dá estes dados. São fiáveis. Pois eu disse, sim, senhor. Então melhor aceitar os dados da ciência. Eu não sei se isto é ciência também. Dizer que o ser humano começou assim. Não sei se é ciência. É ciência por conveniência. Não porque realmente é uma ciência. Porque a questão é, estimados irmãos, se é que nós evoluímos a partir de macacos, o que é que aconteceu para este processo parar? E o primeiro macaco do qual nós viemos era macho? Era fêmea? O que é que era? Então este processo parou, mas hoje os macacos continuam a nascer macacos, os homens continuam a nascer homens. Macaco é uma espécie, o ser humano é outra espécie. Também cientificamente não consta que uma espécie evolua a partir de uma outra espécie. Dizer que os gatos que temos hoje, no passado eram peixes, não é possível. Isto é um exemplo, estimados irmãos. É um exemplo. O Corão diz uma coisa e as pessoas vão buscar teorias de homens. Então, vejam só, usam a ciência para produzir teorias que vão desviar as pessoas. Isto é crime. Vocês pensam que crime contra a humanidade é só genocídio, né? Não, isto é genocídio espiritual. E nunca ninguém fala desse genocídio espiritual como crime. Por quê? Porque as pessoas vítimas desse genocídio estudam essas teorias, passam de classe graças a essas mentiras, têm diplomas graças a essas teorias, tornam-se grandes sábios, continuam também com a mesma missão de desviar os outros. Porque nos meios científicos, nos meios acadêmicos, falar da religião é pecado. Não se pode, porque isso não deixa lá a religião à parte. Nós estamos a falar aqui de ciência. Não. Então, por esta razão, Allah subhanahu wa ta'ala considera que estes criminosos não prosperarão. Não prosperarão por quê? Porque enquanto na face da terra continuarem a existir pessoas que são desviadas por essas teorias que eles inventaram, então eles sempre vão sofrer as consequências desse deslize. Por outro lado, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. As pessoas, não é? Esses que seguem essas teorias, aqueles que não esperam comparecer perante Allah, todos esses que desmentem o deen, eles adoram em vez de Allah aquilo que não os prejudica nem os beneficia. As pessoas adoram aquilo que não os prejudica nem os beneficia. Nós quando olhamos para isto, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, e eles adoram além de Allah, quer dizer, olhamos para o shirk, a descrença, ou o politeísmo, não é? Sempre temos a imagem clássica da descrença, ou do politeísmo, do shirk. Temos essa imagem clássica, aquela forma mais simples, em que você encontrava um árabe curvado perante o seu ídolo, feito de pedra, não é? Ou feito de madeira, ou feito de qualquer outra matéria, ele ali curvado, ou prostrado, não sei o que, sigda a adorar, ou porque adora sol, não sei, vai fazer aquilo, não sei o que.
Então, pensamos que shirk é só isso. Não. Shirk, estimados irmãos, tem várias formas e evolui o shirk. O shirk evolui. E hoje temos formas mais sofisticadas do shirk. E muita gente não presta atenção para isso. Nestes dias que está a fazer muito calor, as pessoas dizem assim, você quando pergunta, que tal, está tudo bem? Como estás? Está tudo bem, mas este calor está demais. Que raio de calor, hein? As pessoas dizem isso. Agora, qual é a solução? O que é que vamos fazer? Estimados irmãos, eu e tu e o calor, todos nós somos criaturas de Allah. Somos criaturas de Allah. A única diferença é que nós, seres humanos, somos regidos pela lei de liberdade de escolha. Quer dizer, Allah concedeu-nos uma relativa liberdade numa determinada região onde nós temos a possibilidade de escolha, porque há outras áreas que nós não temos a possibilidade de escolha, não é? Eu posso escolher o formato do corte que eu quero fazer ao meu cabelo. Se vou fazer punk, vou fazer não sei lagarto, vou fazer tigela, vou fazer não sei micro-onda, posso fazer. Allah deu-me essa liberdade, posso escolher. Apesar de que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ter proibido, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza', isso está no Riyad Salihin. O Nabi proibiu al-qaza'. Então, o que é al-qaza'? Qaza' é cortar uma parte do cabelo e deixar outra parte. Ou você corta todo, ou deixa todo, né? Agora, outros fazem tranças, não sei, mirabas, fazem homens e depois vêm para a mesquita fazer salat. Quer dizer, no fundo, a pessoa até devia sentir vergonha. Pelo menos se não tem medo de Allah, pelo menos sinta vergonha. Vou entrar com estas coisas na mesquita. Até homens põem mechas por aí em diante. Então, nós temos uma região que Allah nos concedeu liberdade de escolha. Eu estava a dar o exemplo do cabelo. Podemos fazer esses cortes estranhos que nós queremos. Mas há partes do nosso corpo que Allah não nos deu liberdade de escolha. Por exemplo, ninguém consegue remover a sua orelha para colocar aqui na testa para ouvir melhor, em vez de ouvir de lado. Ninguém consegue fazer isso, porque Allah não nos deu essa liberdade. Esses somos nós, seres humanos. Mas aquelas criaturas como o calor, o sol, a lua, o frio, não têm liberdade de escolha. Simplesmente cumprem a ordem de Allah. Quando você insulta o calor, o insulto vai para o calor ou vai para Allah? O crente purifica a sua boca, purifica a sua expressão, para não cair nesses erros. Para não cair nesses erros. Este calor infernal, você alguma vez já viu o inferno para comparar com o calor que temos hoje? Não. Então, o crente é mais humilde e compreende essas coisas. Portanto, eu dizia que o shirk tem vários formatos e isto vai evoluindo. Hoje, as pessoas já aceitam novos tipos de shirk, principalmente quando vem do Ocidente. Por exemplo, fazer ginástica é muito bom para o corpo. Acordar, fazer um pouco de ginástica, fazer a caminhada, não sei o que é tudo isso, apanhar aquela brisa matinal, é muito bom para o organismo. Então, algumas pessoas também vão fazer yoga. Só que lá depois no yoga, há outras coisas que entram no yoga que não tem nada a ver com ginástica. Diz que a dada altura você tem que virar, voltar-se para o sol e fechar os olhos e inspirar-se muito. O que é que o sol tem a ver com a ginástica que estás a fazer? Quer dizer, por que é que você tem que fazer do sol teu qibla? E normalmente as pessoas que fazem isso não fizeram al-fajr. É por isso que vai fazer al-fajr para o sol. Uma coisa não tem nada a ver com outra, estimados irmãos. Nós levamos aquilo que é benéfico e deixamos aquilo que é prejudicial. E para tal, precisa conhecer o Dini, saber o que é que o Islã proibiu, o que é que o Islã permitiu. É que se você não conhece
os limites que o Islã nos impõe na vida, então você vai aceitar qualquer coisa, porque não sabes. Nosso termômetro agora é mesmo o Islã. Então, quando eu vou fazer qualquer coisa ou deixar de fazer qualquer coisa, eu tenho uma orientação que é o Islã. Isto o Islã me permite fazer, vou fazer. Isto o Islã não me permite fazer, não vou fazer. Por isso mesmo encontra pessoas que não conhecem o Islã, não sabem o que é que o Islã nos manda fazer quando estamos a comer. Então eles pensam que comer com a mão direita é só quando comes com a mão, mas quando já tens talheres e na mesa onde tem outras pessoas, então tens que pegar o garfo na mão esquerda, porque essa é a norma. Isto não é norma, para nós não é norma, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Wakul biyaminik", coma com a mão direita. Não interessa se você come com a mão, come com talheres, come com qualquer instrumento, mesmo aqueles palitos dos japoneses, dos chineses, é com a mão direita, não é com a mão esquerda. Então, estimados irmãos, o Nabi gostava muito de higiene. Então, aí tens que equacionar. Por um lado, o Nabi manda-nos comermos com a mão direita, mas ao mesmo tempo também exige de nós higiene. Há pessoas que às vezes confundem essas coisas. Ele está a comer com a mão direita, muito bem, mas depois a mão está toda ela cheia de óleo, cheia de comida. Então vai pegar o copo assim mesmo, né? Porque quer beber, depois você pede água, ele ainda vai te dar com essa mesma mão. Eu não vou aceitar, pois está a desprezar. Não estou a desprezar o sunnat do Nabi alaihi salatu wassalam, estou a desprezar a falta de higiene que estás a mostrar. É preciso ver isso. Então, estimados irmãos, no fundo, neste versículo, innahu la yuflihu al-mujrimun, é que no mundo nós estamos a assistir várias teorias que infelizmente aparecem em nome da ciência, mas que essas teorias desviam as pessoas da verdade sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Então, induzir as pessoas ao abismo, isso é um verdadeiro crime. Por isso Allah diz: innahu la yuflihu al-mujrimun, os criminosos não prosperarão, porque forjam mentiras a respeito de Allah e eles desmentem os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, então eles adoram além de Allah aquilo que não os prejudica, não os beneficia. Esses ídolos que vocês adoram não vos beneficiam. Só Allah é que tem o poder de castigar ou perdoar. وَيَقُولُونَ, e eles dizem a respeito desses ídolos: هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, estes são os nossos intercessores junto de Allah. Você quando vai ao curandeiro, o curandeiro não diz que olha, eu faço por mim mesmo. Diz que não, eu vou pedir a Allah. Se você vai com ele a uma campa, você diz: olha, não podes pedir aqui nesta campa. Não estou a pedir o defunto, estou a pedir a Allah nesse lugar. É por isso que as pessoas viajam. Outros vão para Namacha, há outros que vão para Cabo Delgado. Tem lá, dizem que uma campa de uma senhora Sharifa, que você quando faz de um ala, até a distância também agora já funciona, é online. As pessoas fazem promessas a partir daqui, mas depois tem que viajar para ir cumprir lá a promessa, quando a coisa der certo. Isto tudo é shirk, estimados irmãos. Você tem que pedir diretamente a Allah. E há formas de pedir a Allah, não é através do shirk. As pessoas fazem isso aqui, vão numa campa, não sei o que, então, e dizem que olha, eu não estou a pedir o defunto aqui, estou a pedir a Allah. Tá bem, você não podia pedir a Allah lá mesmo em tua casa ou no masjid, por que que tens que vir aqui? Diz que não sabe por quê? É que este que está aqui enterrado era um grande sheikh, era um grande alim, um grande piedoso. Não vamos perguntar como é que você descobriu que era um grande piedoso. Depois, quando for piedoso, o que é que acontece? Então ele está mais próximo de Allah. Então o dua feito aqui por causa dele, Allah aceita. Está a ver o Shaitão como brinca conosco? Por causa dele, quer dizer, se
na ausência dele, Allah não aceita o seu dua, só vai aceitar por causa dele. Isto é shirk. Não podemos fazer. Então Allah pergunta: قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Quer dizer, vocês querem ensinar a Allah sobre algo que ele não poderia saber nos céus e na terra? Quer dizer, Allah sabe tudo. O que o versículo está a dizer, Allah não reconhece essa divindade atribuída a essas criaturas. Quando é que essa pessoa que vocês veneram tornou-se num Deus, além de Allah? Quando é que essa pessoa se tornou intercessor entre Allah e suas criaturas? Vocês querem ensinar isso a Allah? Allah está a dizer que ele não tem intercessor nenhum. Allah está a dizer que ele não tem parceiro nenhum. E vocês estão a dizer que não, Allah tem parceiro. Quer dizer, vocês sabem aquilo que Allah não sabe? É possível. Então Allah diz: Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Glorificado e exaltado seja Allah por tudo quanto lhe atribuem. Allah não tem parceiros. Então nós não precisamos andar a arranjar aí de intermediários, não é? Intermediários entre nós e Allah. Não é de que não, é que eu sou tão pecador e com tantos pecados que eu tenho, Allah não vai me ouvir. Então, mas este fulano aqui, Allah vai lhe ouvir, porque ele mais costuma lhe ver a recitar muito o Corão. Isso não basta. Você não pode pedir a Allah porque tens muitos pecados. É boa altura para começar a pedir a Allah para te perdoar esses pecados. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão al-Karim: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Quer dizer, diz: ó meus servos que excedestes nos pecados. الذين أسرفوا. Al-israf é exagero, é exceder, exagerar nos pecados. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Aqueles que excederam, mas naturalmente excederam naquilo cujo prejuízo volta para eles mesmos. Quer dizer, cometeram pecados até o ponto de ultrapassar os limites. Portanto, neste versículo, Allah não está a chamar aqui pecadores normais, não está a chamar aqui pecadores amadores, está a chamar pecadores profissionais, com carta pesada nos pecados. Estes que são profissionais, alladhina asrafu ala anfusihim, Allah está a chamar estes para lhes dizer o quê? Para lhes mandar embora, que não vou aceitar o vosso pedido de perdão? Não. Diz: la taqnatu min rahmatillah. Não percam esperança na misericórdia de Allah. Se Allah está a chamar estes que são pecadores profissionais para lhes perdoar, imagina aquele que não é profissional. Então não há desculpa nenhuma de nós não pedirmos a Allah para nos perdoar. Não podemos andar aí a arranjar intermediários. Faz lá doar para mim. Você tem problema com Allah? Peça também a Allah. Ele aceita. Basta haver sinceridade. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. Este versículo fala-nos da origem da humanidade. Como é que a humanidade era antes de se dividir? A humanidade, desde o tempo de Adão alayhi salam, de acordo com Abdullah ibn Abbas, até o tempo de Nabi Nuh, fala-se aqui de 10 gerações. Estas gerações todas que viveram no intervalo entre Adão e Nuh, e aí é essa humanidade que, quer dizer, representava toda a humanidade. Todos eles viveram de acordo com o Islã. Não havia divergência, todos eles seguiam o Islã, a religião monoteísta que Adão alayhi salam trouxe. É por isso que aqui Allah diz: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً. As pessoas constituíam uma única nação.
فاختلفوا, mas depois divergiram-se. Aí a partir daí o shirk entra no mundo, começa já a dividir as pessoas em diferentes credos, diferentes religiões, começam já a surgir nessa altura. Mas ولولا كلمة سبقت من ربك, se não fosse por uma palavra que teu Senhor já havia proferido antes. Qual é esta palavra? Se não fosse a promessa que Allah fez, que não castigaria as pessoas antes de lhes dar uma chance de se arrependerem, então o julgamento seria no dia do Qiyamah. Portanto, Allah prometeu o julgamento só no dia do Qiyamah, não aqui neste mundo. Se não fosse por isso, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, teriam sido destruídos completamente por causa dessa divergência que os dividiu em várias religiões. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, naquilo que eles se divergiam. Allah teria destruído. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ, e eles dizem, por que não lhe é revelado um sinal do seu Senhor? As pessoas no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam queriam ver o Nabi alaihi salatu wasallam a operar milagres semelhantes aos milagres que os outros profetas operavam. Como ouviam falar de que Nabi Musa com seu cajado golpeou o mar e este se abriu, não é? E Nabi Isa ressuscitava os mortos, e outros profetas. Nabi Ibrahim foi lançado no fogo, não se queimou. Então queriam ver também na pessoa do Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam a trazer milagres semelhantes. Mas quando uma pessoa não quer ouvir, não quer acreditar, o que é que um milagre vai lhe fazer? Não adianta nada. É por isso que costuma-se dizer que, olha, você não tem que se preocupar em justificar-se para as pessoas no mundo. Há pessoas que vivem mesmo uma verdadeira angústia. As pessoas dizem de mim isto, mas eu não sou assim. Então você sempre apanha este e começa a se justificar para fulano. Eu não sou assim, não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Vai ter com outros já se justificar. Olha, não te mates, não perca tempo com isso. Não tente se justificar perante as pessoas. Você só procura ser bem visto por Allah, seu Criador. Só isso. Procura fazer aquilo que Allah te mandou fazer. Não procure se justificar perante as pessoas. Sabem por que, estimados irmãos? É que as pessoas, perante aquilo que tu és, dividem-se em duas pessoas. Alguém que gosta de ti e alguém que não gosta de ti. Quando uma pessoa não gosta de ti, por mais que você traga 1000 provas, ele não vai aceitar, porque não gosta de ti. Não vai mudar a sua opinião em relação à tua pessoa, simplesmente porque ele não gosta de ti. Só vai ver em ti defeitos. Mas quando uma pessoa gosta de ti, você nem sequer precisa provar, porque ele já te conhece. Então por que vais te maçar? E nós normalmente, estimados irmãos, sempre avaliamos as pessoas e as coisas em função daquilo que nós somos, porque olhamos as coisas a partir do nosso ângulo. Dizem que um senhor entrou num restaurante, pegou numa folha e numa caneta, sentou num cantinho com o papel e a caneta. Estava ali uma anciã, uma velha, olhou para ele, pensou assim: deve estar a escrever uma carta para a mãe. Estava também uma jovem, olhou para ele, disse: deve estar a escrever uma carta para a namorada. Então estava ali também um funcionário público, olhou para ele, disse assim: deve estar a registrar as dívidas dele. Estava também um empresário, diz que deve estar a desenhar algum projeto. Então, a ver, o mesmo cenário, mas interpretações diferentes. O problema estava na pessoa ou nas pessoas que estavam a avaliar? É que cada um olhou a partir do ângulo das suas preocupações e daquilo que é. Então, quando aparece alguém e você está a sair da mesquita, acaba de fazer o salat e diz: você não presta. Não é que você não presta, não.
Ele está a revelar o que ele é, o que ele pensa. Então não tens que te preocupar. Não tens que te preocupar. Fulano é isto. Indiretamente está a dizer aquilo que ele é. Porque você, quando aponta para alguém, olha, cuidado, hein? Estão a ver esses gestos, estimados irmãos? Cuidado. É apenas um dedo que está a apontar para ti. O que ele não sabe é que deste lado tem 3 dedos a apontar para ele. Isso aqui ele não sabe. E ainda mais, para não permitir os dedos fugirem, tranca com este polegar aqui. O que é isto? É que aquilo que nós somos é assim que nós pensamos dos outros. Por esta razão, aqui quando Allah subhanahu wa ta'ala nos diz وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ, eles queriam ver que o Nabi ﷺ a trazer milagres como os profetas anteriores. Mas estes milagres existiam. O Nabi ﷺ teve o maior milagre de todos os tempos. É este Corão. Hoje, experimente pedir um judeu, dizer, olha, mostra lá a bengala de Musa ﷺ. Não vai te mostrar, só vai te contar a história. Não, isso aconteceu no passado. Hoje o judeu não tem a bengala de Musa. Se você vai ter com um cristão e diz, olha, Jesus Cristo ressuscitava os mortos, mostra lá um morto que Jesus ressuscitou. Não vai te mostrar, já passou. O muçulmano é o único crente na face da terra que consegue trazer a qualquer momento o milagre do seu profeta, que é este Corão. O nosso Nabi tem um milagre. Qual é o Corão? Está onde esse Corão está aqui. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam teve também outros milagres. Portanto, o problema não está no milagre. O problema está na deficiência do aparelho receptor no ser humano de poder compreender os sinais que Allah está a emitir a cada momento. É por isso que o Nabi foi ordenado a dizer: "Faqul", diga-lhes, "Innamal ghaibu lillah". O milagre faz parte do oculto de Allah. E isso só pertence a Allah, não pertence a mim, não é por minha iniciativa. Allah é quem opera o milagre quando Ele quiser. "Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin", portanto esperem pelos desígnios de Allah, que eu também estou à espera. Porque um de nós, não é possível que nós e vós estejamos na verdade. Allah vai resolver este problema. Então, um de nós amanhã vai saber que estava perdido. Estimados irmãos, depois os versículos que vêm a seguir, Allah fala da natureza do ser humano. E é muito interessante olharmos para esta natureza. A natureza do ser humano em relação ao seu Criador, muitas vezes tem sido uma natureza em terceira. Em terceira como? É o que o Corão nos revela. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ. Quando nós fazemos saborear aos homens da nossa misericórdia, depois de um infortúnio e uma desgraça que os açoitou, إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا, eles que zombam dos nossos versículos. Estimados irmãos, o ser humano, quando está numa aflição, o que é que faz? Esquece toda a sua esperteza, esquece toda a sua inteligência, volta-se para Allah, começa a fazer duá, não para de fazer duá. Ya Allah, se me livrares disto, eu vou ser isto. Ya Allah, se me concederes riqueza, eu vou pensar nos pobres, vou fazer. Começa a prometer tanta coisa, mas quando Allah o alivia daquela dor, esquece. É por isso que Allah diz: "Idha lahum makrun fi ayatina", quer dizer, voltam para aquela vida anterior que levavam. "Qulillahu asra'u makran", diga-lhes que Allah é mais rápido no makr. O que é makr, estimados irmãos? A palavra makr na língua árabe significa conspiração. E vejam só a própria palavra conspiração.
dá-nos uma imagem de algo que é feito, algo negativo, que é feito nas escondidas. Makr, conspiração. Quer dizer, quando você quer prejudicar alguém, você não vai confrontar-se com a pessoa, então ou faz uma armadilha para ele cair, né? Prepara alguma armadilha para ele cair. Isso tudo é o que é makr. Makr é uma conspiração, algo que não é positivo, que é feito em segredo, exatamente para prejudicar outrem. Agora, Allah está a dizer: Qulillahu asra'u makran. Está a dizer que Allah é mais rápido neste makr. Vamos dizer que Allah conspira, tal como os seres humanos. Porque primeiro disse que quando nós fazemos saborear alguém da nossa misericórdia, as pessoas da nossa misericórdia, depois de um infortúnio que os açoitou, então, logo eles têm makr nos nossos versículos, isto é, zombam dos nossos versículos, voltam para aquilo que faziam, que Allah não gosta. Mas entretanto o que eles não sabem é que Allah é mais rápido no makr para com eles. Então diríamos que o ser humano faz makr, que é conspiração. Allah também faz makr, que é conspiração. Allah precisa conspirar. Só um fraco é quem conspira, porque ele não consegue te enfrentar. Qual é o medo que Allah tem em nos enfrentar? Não tem. Então como é que nós explicamos isto? De que Allah também tem makr. No contexto deste versículo, estimados irmãos, a palavra makr significa o castigo que Allah preparou, o castigo que Allah preparou exatamente para fazer face a esta conspiração que é praticada pelos incrédulos. Então, por que Allah chamou este castigo de makr? Quer dizer, denominou o próprio castigo, deu ao castigo o nome do pecado que mereceu esse mesmo castigo. Portanto, Allah é mais rápido em castigá-los por causa da sua conspiração. Qulillahu asra'u makran inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Porque os nossos mensageiros registram a vossa conspiração. Quem são os mensageiros aqui? São os anjos. Quer dizer, se até os anjos conhecem a vossa conspiração, imaginem o próprio Allah. Allah sabe, antes de você conspirar, Ele já sabe o que é que você vai fazer. É por isso que Ele castiga-te antes mesmo de conspirar. E os anjos também registram essas conspirações. Então, estimados irmãos, nós vamos parar aqui neste versículo 21. Vamos parar aqui no versículo 21 do Surat Yunus, para na sexta-feira, inshaAllah ta'ala, se Allah nos agraciar com vida e saúde, vamos retomar o nosso tafsir a partir do versículo 22. Portanto, só para terminarmos aqui, isto que o Corão nos fala, cada um de nós tem que refletir muito nisto, porque o Corão veio com este propósito de nos abrir a mente, de nos mostrar o caminho, de nos guiar. O serviço do Corão é esse, de nos guiar para a senda reta, conhecermos aquilo que Allah gosta para fazermos, conhecermos aquilo que Allah não gosta para deixarmos de fazer. A grande dificuldade que nós sentimos nos dias de hoje é como transformarmos estas orientações do Corão num código de vida, num comportamento concreto. Então temos que educar os nossos filhos e as nossas famílias sob as diretrizes destas orientações. O Corão não é um livro só para ser aberto porque alguém morreu, ou para ser pendurado dentro da casa para trazer baraka, quando o próprio Corão, lá onde está pendurado, está cheio de teias da aranha, porque ninguém abre para ler. Então nós temos que ler, temos que entender a mensagem
que há no Corão Al-Karim e aquilo dentro das possibilidades que Allah nos dá, temos que tentar sempre moldarmos a nossa vida em função dessas orientações. Este é o grande jihad que nós temos. Aqueles hábitos feios que nós temos, como é que nós vamos expurgar da nossa vida para introduzirmos outros hábitos positivos que emanam do Corão Al-Karim? Esta é a mensagem do Corão, esta é a missão do ser humano na face da terra. Não é para andarmos e entulhar nossas famílias com teorias humanas que só nos levam à perdição. Não, tudo que nós precisamos, Allah deu-nos aqui no Corão Al-Karim. Quando Allah diz que não podemos desmentir os versículos de Allah, isso não é brincadeira. Não podemos forjar mentiras contra Allah, isso não é brincadeira. Temos que ser muito cuidadosos, purificarmos a nossa linguagem, vermos como é que nós vamos nos comportar. O que é que o Corão requer de nós? Tudo vamos encontrar ali no Corão. Aquilo que não percebemos, vamos buscar os conhecedores para poder nos elucidar, poder nos esclarecer. Não é só para ouvirmos aqui, deixamos aqui. É por isso que as pessoas hoje ficam 30, 40 anos a fazerem as mesmas perguntas. As mesmas perguntas. Todos os anos você vai ouvir as mesmas perguntas. Quer dizer, você começa a imaginar, se esta pessoa estivesse na escola, nunca mais passava de classe a fazer as mesmas perguntas. Significa que não está a perceber. Então você, olha, mas você sempre faz-me essa pergunta, porque acho que não, só queria ter certeza. Tens problema de dúvida, amnésia? A pessoa pergunta uma coisa, entende e põe em prática. Não é para queimar tempo, como viu o Sheikh ali sentado, vou aproveitar e queimar tempo. Vai fazer a pergunta que já me fez há uns anos atrás, já me fez 50 vezes. A mesma pergunta. Pode mudar uma palavra aqui, uma palavra acolá, mas é a mesma coisa. Não, não pode ser. Nós temos que evoluir na nossa aprendizagem sobre o Din. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.